Adamastor. Ícaro redimido. Capítulo 13. Doloroso transe. Adelaide interrompia-nos o diálogo, desviando sua atenção para Catherine, que se preparava para a intervenção, ingerindo uma beberagem na qual identificávamos a presença da Nux moscata, erva utilizada para se estimular as contrações uterinas. Posicionava-se em seguida para o início do procedimento abortivo, quando se nos apresentou, para alívio de nossas aflições, a figura majestosa de Heitor, acompanhado de Fausto. Vergonhoso pesar, entretanto, corou meu pensamento, por não ter conseguido manter Catherine na linha do seu dever, evitando-se um desfecho tão infeliz na programação que intentávamos. Heitor, espírito nobre e percebendo de imediato a minha desconcertada disposição íntima, aduziu: caros amigos, novamente nos encontramos em situação adversa, maculando-lhes a alma sensível. Sinto muito tê-los envolvido nesta constrangedora conjuntura. Guardem a certeza de que estou ciente dos fatos e sei que fizeram todo o possível para evitar o drama que se desenvolve diante dos nossos olhos. Não permitam que culpas infundadas contaminem a nobreza de suas intenções e agradecemos imensamente todo o empenho que despenderam em favor da tarefa. As condutas de nossos companheiros na carne já eram perfeitamente previstas, como certamente todos havíamos intuído. Não nos convinha, contudo, simplesmente aguardar pelo esperado, eximindo-nos do esforço sincero em modificar-lhes as infelizes disposições íntimas. Naturalmente, não seria sensato, pois, como sabemos, o conhecimento de nosso destino pode nos inibir toda tentativa de modificá-lo. Por isso, não nos é conveniente a certeza de um futuro inexorável. E estejamos certos de que a vida nos faculta sempre a possibilidade de se evitar o pior, pois se o escândalo é necessário, como nos disse o mestre, podemos sempre criar condições para desmerecê-lo. Fausto, cumprimentando-nos e expressando pesar em sua face, acrescentou: nossas preocupações se justificam devido ao quadro de placenta prévia estabelecido em Catherine. Temos informações de que nossa infeliz irmã Carmen utiliza-se da introdução de velas no orifício uterino, ferindo de morte o feto e induzindo o aborto. Mas ela não sabe que encontrará a placenta ricamente vascularizada em seu caminho, provocando uma hemorragia de graves consequências. Eis o motivo de nossos receios, meus amigos, e o que justifica a presença de nosso nobre mentor. A ex-parteira iniciava sem delongas o processo, hábil no manejo de seu instrumental de morte. Com destreza, posicionava o espéculo vaginal a fim de expor o colo uterino, iniciando vagarosamente a introdução das velas para sua progressiva dilatação. Heitor, aproximando-se de sua pupila, aconchegou-a amorosamente ao seu regaço, osculando-lhe a face suarenta. Grossas lágrimas pendiam de seus olhos, aparentando aceitar com doçura e compreensão os deslizes da tutelada, que capitulava ante a ímpar oportunidade de renovação. Sensibilizava-nos sua atitude, semelhante à de um pai diante da filha travessa, que desconhece a extensão das faltas cometidas.
Rosa, aflita, recolhida em angustioso silêncio, proferia sentida prece a Nossa Senhora, pedindo por aquela que considerava sua benfeitora, sustentando-lhe a mão trêmula. O sol, a meio caminho do zênite, inundava de escaldante calor a pequena choupana, enquanto os espíritos vampirescos se posicionavam, ansiosos, para o horrendo banquete. Apesar da celeuma reinante, respeitavam a ordem estabelecida, pois 3 deles, estampando sorrisos macabros nas faces licântropas, que são a face de um doente que se acredita transformado em lobo, apresentavam-se como os pretendentes da hora. Um dos mais afoitos, com o punho cerrado, desferia golpes contra o abdômen de Caterine, na tentativa de estimular as contrações uterinas e acelerar a expulsão do precioso repasto. Não tardou muito para que uma vela mais grossa fosse cuidadosamente introduzida, porém com força, com a intenção de penetrar na cavidade uterina e matar o feto indefeso. Quando então um jorro de sangue em profusão assustou de imediato a assassina, ciente de que estava diante do imprevisto. Algo apavorada, aplicou-lhe tamponamentos de algodão, que, no entanto, não surgiram o efeito desejado. Irritada diante do inesperado, ordenou a Caterine que se levantasse e fosse logo embora, pois estava terminado. Mais tarde o feto sairia por si mesmo. Despedia-se sem delongas, e meio aflita, desejosa de se desvencilhar imediatamente do que poderia ser-lhe um grave incômodo. Entre lágrimas de dores, Caterine levantou-se, ainda cambaleante, sem compreender muito bem o impositivo de ir-se tão cedo e os motivos da súbita irritação de Dona Carmen. Rosa, amparando-a, não se dava também conta do que acontecia, somente assustava-se com o sangramento abundante que lhe descia pelos membros inferiores. A ex-parteira corria para chamar o cocheiro com palavras ríspidas e apressadamente despachava nossas amigas. Os vampiros que espreitavam especialmente os restos fetais ricamente vitalizados se viram vivamente decepcionados e encolerizaram-se, vociferando gritos terríveis. O mais audaz deles, inconsolado, atirou-se então de encontro a Caterine, agarrando-se às suas pernas, em triste atitude, aspirando com sofreguidão, entre uivos apavorantes, o sangue vivo que lhe jorrava da intimidade. A cena nos feria a sensibilidade, com imenso pesar e repugnância, mas nada podíamos fazer ante o assédio das sombras, pois nossa amiga, lamentavelmente, criara em si mesmo a condição de se expor à sobre horrenda esfoliação vibratória. Heitor não deixava de lhe suster amorosamente a cabeça, constrito, porém mantendo a suavidade que lhe caracterizava a nobreza do espírito. Adelaide chorava, procurando inutilmente desviar os olhos da terrível cena, ocultando-os com as mãos. E eu orava com sinceridade a Deus para que se compadecesse de nossas desditas nesse planeta de horrores. O cocheiro, assustado, obedecia ao pedido aflito de Rosa, indeciso entre a ordem de apressar o passo de seu animal e a necessidade de evitar a todo custo os solavancos na condução da carruagem, pois a cada forte balanço do coche, novos glotões de sangue vivo afluíam abundantes de Caterine. Finalmente, acomodada em seu leito, a irmã respirava aliviada, conquanto o sangramento prosseguisse sem sinais de que diminuiria. Extremamente fraca, aguardava ansiosamente que o feto fosse eliminado,
detendo-se a hemorragia, mas as horas corriam sem que nada se passasse. As cólicas de expulsão não davam mostras de se iniciarem. Apenas o sangue vivo continuava a lhe brotar em abundância. O infeliz licômano permanecia agarrado ao seu quadril, sugando os eflúvios que se evadiam junto com o precioso líquido da vida. Aplicávamos passes de alívio em nossa amiga, sem nada mais poder fazer. Sensibilizados diante do aviltoso ataque do vampiro, nos entreolhávamos, paralisados, esperando que Heitor tomasse alguma atitude. Este, no entanto, guardando serenidade diante da lastimável situação, explicava-nos que, para agirmos com segurança, teríamos que adensar nossos perispíritos, de modo a nos tornar visíveis para o monstro, e então tentar persuadi-lo ou ameaçá-lo para que desistisse de seu demoníaco intento, tarefa que nos exigiria pesados esforços e nos dificultaria depois a continuidade do trabalho assistencial. Entre mentes, um fato inesperado acontecia diante de nossos atônitos olhos. Os espíritos viciados do sexo, frequentadores assíduos do lugar e dispersos nas redondezas, logo se deram conta da inabitual movimentação da casa naquelas horas da tarde e acorreram para se inteirarem do que estava acontecendo. Ao se depararem com um vampiro agarrado a Catherine, indignaram-se com o infeliz, ameaçando-o com rudeza, ordenando-lhe que a deixasse, pois se tratava de pessoa protegida pelo bando. A presença da robusta entidade que vimos servindo-se de guarda nos aposentos de Catherine foi o bastante para intimidar o licomaníaco, que resolveu desistir de suas intenções, não sem antes bramir coléricos uivos que pouco intimidaram os circundantes. Admirados, demos graças a Deus pela providência que partiu dos próprios consorciados da casa, pois nós mesmos nada teríamos feito. Heitor citava a palavra de Jesus, que nos recomendava granjear amigos, ainda que com os recursos da iniquidade, para que não nos faltem nas horas de aflições. E naquele momento compreendíamos a extensão dos conselhos do Mestre. Embora bastante materializados e grosseiros, os espíritos que se ligavam pelos lábios carnais àquelas messalinas eram entidades muito mais ignorantes do que verdadeiramente más, e se prestavam, pelo menos, para lhes guarnecerem de certa proteção contra o cerco de seres realmente malévolos. Aproveitamos então para tecer em torno de nossa amiga um manto de proteção magnética, a fim de resguardá-la de outros possíveis assédios, visto não ter ela alimentado a postura moral elevada o bastante para lhe conferir natural segurança. Para isso, foram-nos de imensa utilidade as vibrações que se desprendiam de Rosa, única pessoa capaz de se manter com o pensamento elevado em preces. Agradecíamos a Deus, cientes de que a oração tem o seu valor e pode ser empreendida em qualquer lugar, mesmo no mais vil deles. Afastado do vampiro, Fausto pôde examinar com mais cuidado a condição em que se encontrava Alberto, verificando que o mesmo agonizava em seus derradeiros instantes de vida. Adelaide, algo preocupada, questionou-me se porventura o espírito, em tais condições, tem consciência do que lhe passa e se registra dores em sua frágil organização. Atendendo-lhe a sadia curiosidade, considerei. Recordemos que Alberto já completou 3 meses de permanência na carne e seus liames com a matéria já se estabeleceram de forma suficientemente forte para lhe reter o espírito, tornando o processo desencarnatório semelhante a qualquer outro. Embora os órgãos sensitivos ainda se encontrem em estágios de desenvolvimento,
já são capazes de veicularem sensações ao espírito de modo bastante efetivo, podendo ele já registrar o frio e o calor, o toque e, naturalmente, os estímulos dolorosos. Compreendamos, sem sombra de dúvidas, que é uma grande ilusão do homem terreno achar que está lidando, no aborto criminoso, com seres ainda incapazes de sentir e sofrer. Eles padecem não somente as dores físicas do ato, como também os sofrimentos de ordem moral que se lhes impregnam profundamente na alma. O medo, a intensa frustração diante dos anseios não realizados, as sensações da morte traumática e o ódio por aqueles que lhes infligem o mal compõem um cortejo de sentimentos que acompanham estas pequenas e indefesas vítimas da ignorância humana. Embora seus instrumentos físicos ainda estejam incompletos para o reconhecimento seguro de tudo que lhe sucede, o espírito encontra-se ativo e percebe o que lhe passa. Ainda que estes acontecimentos não possam inscrever-se na memória física, são registrados em detalhes na memória espiritual, à qual a consciência pode ter acesso em estados alterados de percepção. Quer dizer que se a placenta não o tivesse protegido? Isso mesmo. Felizmente para Alberto, a placenta, antepondo-se entre ele e o orifício uterino, protegeu-o dos golpes dolorosos da ferramenta abortiva, resguardando-o de padecimentos ainda maiores. Sua consciência, nesse instante, pressente a morte próxima e agoniza também, sofrendo as dores do desenlace prematuro, registrando não somente as angústias próprias do momento, como o malogro pela vida que se frustra. Recordemos que, embora usando veste física ainda imatura, estamos diante de um espírito velho, habilitado nas sensações da vida e no julgamento das emoções humanas. Ele percebe as invenções mentais que movem sua mãe neste momento e se dá conta de que é presença indesejada. Sofre pelas injúrias físicas de que é alvo, sentindo-as como um ato de maldade. Por isso, muitos espíritos nessas condições passam a nutrir verdadeiro ódio por suas pretensas mães, sentimentos que unirão seus destinos, aguardando solução no tempo. Alberto, no entanto, em sua intimidade consciencial, sabe que não é meritório da vida, que não soube valorizar na última encarnação, e tal disposição íntima restringe sua capacidade de gerar animosidades. O momento o alimenta, sobretudo, de profunda tristeza e frustração diante do renascimento malfadado, sensações que não deixam de ser curativas para suas tendências autodestrutivas. Ele arquivará a lição, estabelecendo doravante maiores cuidados para com o próprio corpo e aprendendo a valorizar devidamente a existência física. Entretanto, temos de reconhecer que muitas vezes o aborto é inevitável para se salvar a vida da mãe, ponderou assustada a amiga. Sem dúvida, é preciso considerar que o aborto encontra, em raras ocasiões, indicações terapêuticas, como também muitas vezes se dá como ato espontâneo. Todas estas condições, no entanto, guardam correspondência com as necessidades do reencarnante, como já vimos. E lembremos que, nestes casos, o ódio não encontra lugar nos corações envolvidos, resguardando-os de futuros sofrimentos expiatórios. Adelaide dava-se por satisfeita e prosseguimos na tentativa de algo realizar em benefício de nossos amigos. Fausto nos explicava a necessidade de Alberto esgotar a maior parte de seu tônus vital para desprendê-lo da massa fetal, cabendo-nos, portanto, aguardar. Caterine, como pressentíamos, em breve deixaria a vida, caso não fosse prontamente socorrida. Heitor, numa última tentativa de evitar a desencarnação próxima de sua pupila, tratou de sugestionar Rosa
infundindo-lhe forte preocupação pelo estado de sua tutora, a fim de que se dispusesse a buscar ajuda rapidamente e não aguardasse mais pelo desfecho do aborto. Obediente e facilmente influenciável, a jovem deixou-se invadir por terríveis presságios, vendo que Catherine se mostrava a cada momento mais lânguida, pedindo insistentemente por água, sem dar mostras de melhoras. Era já tarde quando ela saiu apavorada à procura do médico, enquanto o dia se dissipava nas cores melancólicas do crepúsculo. Acompanhámo-la, eu e Adelaide, deixando nossos amigos sustentando como podiam a desventurada amiga. O médico, entretanto, negava-se a comparecer em sua casa, apesar das súplicas insistentes de Rosa. Perfeitamente ciente de que se tratava de cabaré famoso, dava mostras de orgulhosa dignidade, achando inconveniente sua presença em tão deplorável lugar, pois poderia ser notado pelos circundantes, denegrindo-se-lhe a imagem de homem probo. Insistimos com nossa capacidade de influenciação, porém não encontrávamos qualquer ressonância no facultativo, que colocava sua honra acima dos deveres de médico e dos sentimentos humanos. Que lhe trouxessem a doente, determinou secamente, sem delongas, despedindo a aflita moça. Lacrimosa, Rosa retornou, apurada e bastante contrafeita, pois suspeitava que Catherine não tivesse forças para resistir à nova caminhada, mesmo que não tão longa. Encontramos Catherine já em estado de choque e completamente obnubilada. Acomodando-se em camadas profundas do inconsciente, atirava-se a desvarios quando Heitor me convidou ao exame minucioso dos pensamentos que a moviam naquela hora de agonias. Com a destra em sua fronte, podia ouvir-lhe as correntes mentais aflitivas, enquanto Rosa providenciava sua remoção urgente. Na iminência de perder o bebê, seus sentimentos maternais se exaltavam, nutrindo-a de frustrações e pesares, diante da covardia a que dera vazão, evadindo-se de recebê-lo com amor e desfrutar os encantos da maternidade. Sentimentos ambíguos que, no entrechoque das forças psíquicas, despertavam reminiscências profundas em sua memória espiritual, trazendo-lhe à tona época remota, advinda de outra existência. Sem plena consciência da preciosidade do instante que vivenciava, via-se enclausurada em uma solitária e fria masmorra, em hábitos de freira, sentindo imenso pesar por grave ocorrência. A mesma ambiguidade de sensações e intenso antagonismo consigo mesma a movia, pois se via constrangida pela morte de um homem que amava, porém responsabilizava-se pelo seu assassinato. Dominada pela vingança diante da afeição não correspondida e de infame traição, revolvia-se entre o amor e o ódio. Uma amargura infinda dominava-lhe a alma, de angustiosas recordações que não sabia de onde provinham. Podia ver ali as forças poderosas do passado, agindo no presente. Segredos que o espírito transporta, emoções não resolvidas que vinham à tona, aguardando ensejo para soluções definitivas. Certamente presenciava a execução de importantes lições para os amigos envolvidos naquela trama, e as premissas do presente não os uniam por mero acaso, mas obedeciam às instruções do destino, contidos nas páginas do pretérito, escritas em linhas indeléveis no livro da vida. A gravidade do momento frenava-me o ímpeto de atender à curiosidade, questionando Heitor sobre o quadro que se desdobrava ante minha análise e calei-me respeitoso. Atendendo à caridade cristã, emitia ondas de paz, tentando confortar a amiga, em instante tão decisivo para o seu destino.
Pressentia que o momento, de alguma forma, se ligava àquele drama distante e os sentimentos que a inundavam pareciam corresponder aos mesmos que lhe afloravam, subrepetícios da remota lembrança, afigurando-se-me o irmão reencarnante com o mesmo personagem, alvo de seus contraditórios sentimentos de paixão e ódio. Alberto, nesse momento, iniciava seu processo de desencarnação, recolhendo-se para as camadas internas do inconsciente, apagando-se para a realidade em que mal iniciara os passos. Seu perispírito começava a absorção do tônus vital remanescente na massa embrionária, a fim de deixá-la definitivamente, e se contraía, inibindo todos os exaltados estímulos expansionistas colocados em funcionamento. Concretizar assim o seu desfecho, pondo fim a todas as suas esperanças de vida nova. Dava cumprimento, porém, às linhas de seu destino, traçadas pelas próprias desventuras, como todos já prevíramos. As estrelas mais afoitas já enfeitavam o céu quando, enfim, Rosa conseguiu mobilizar sua amiga, carregando-a com a ajuda de outras companheiras para a carruagem que levaria ao médico. O fluxo hemorrágico não cessara e as entidades que, por curiosidade, permaneciam ao seu lado, retiraram-se, obedientes a outros convites da noite. O quadro de choque já se havia instalado e Catherine não conseguia mais responder aos estímulos ambientes. Ao ser colocada cuidadosamente no veículo que a levaria, novo e intenso fluxo hemorrágico colocou-a no limiar da morte. Não guardava mais vitalidade suficiente para atingir o médico. As amigas, sem se darem conta disso, saíram à procura do socorro. Sudorese fria cobria-lhe o corpo e sentimos que sua pulsação chegava ao fim. Sua consciência se retraía nas reentrâncias do espírito, apagando-se completamente para a realidade. O óbito clínico estava efetivado e Catherine entrava nos estágios iniciais do desenlace, pouco depois de Alberto. Ambos, no entanto, permaneciam jungidos às vestes corpóreas, como de praxe, nos momentos iniciais da morte. Diante do consultório do médico, pôde o profissional apenas constatar que a enferma já havia falecido, recomendando que retornassem para providenciar o seu funeral, sem questionar as verdadeiras causas que desencadearam o inopinado e grave episódio hemorrágico. Findo o primeiro período de recolhimento da desencarnação em curto tempo, Fausto, com delicada destreza, pôde recolher Alberto de seu pequeno manto físico, colocando-o em uma cesta própria para este fim. Enquanto o reduzido séquito de amigos, vestidos com o luto da ignominia e lastimando a ausência da parentela francesa, enterrava os despojos da formosa cortesã, demandando as regiões espirituais que nos aguardavam, ciosos de que cumpriramos com o melhor ao nosso alcance, deixando os humanos transportando seus fardos de infortúnios, exaltados diante dos mistérios da morte, distanciando-nos do palco de seus intermináveis dramas de cada dia. Heitor permaneceu ainda velando por Catherine e dias depois pôde providenciar o seu desligamento. Embora nossa irmã transportasse consigo uma consciência denegrida no exercício de uma vida ingrata, deixou o plano físico nos braços de seu protetor, partindo rumo às esferas de refazimento. Fim do capítulo.
E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, versículos de 3 a 7.